Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Esse jogo importantíssimo aí dentro do Bahia. Temos aqui a provável escalação do time que vai a campo aí dentro do Bahia. Jogo difícil, complicado, mas o Flamengo tem que vencer até para poder tentar conseguir reassumir a liderança, dependendo do resultado do Botafogo, tá bom? Temos aqui a notícia, né, que o Corinthians está de olho aí no jogador do Flamengo, que está retornando agora em julho. Temos bastante informações para você. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais, ESPN Brasil. Antes de começar, né, só avisar aqui que teve a reunião e novamente o presidente da Caixa Econômica Federal não participou, né, não faltou à reunião. Se reuniram lá os representantes do Flamengo, tá bom? Junto com o Eduardo Paes, lá prefeito do Rio e tudo mais, os únicos que participaram da reunião. E a gente percebe a pressão, né, que a Caixa Econômica está fazendo de tudo para não liberar esse estádio para o Flamengo, está dificultando ao máximo. E novamente faltaram a reunião, está fazendo de tudo para realmente esse estádio sair do papel, né? Enquanto isso, enquanto vocês sabem, outros clubes aí, bem dizer de graça, né? Faz de tudo para liberar o estádio. E com o Flamengo essa toda pressão, essa toda dificuldade, tá bom? Mais vida que segue, tá bom? Qualquer coisa, informação em relação a isso, eu trago aqui para vocês. Olha o que ele falou, ó. Eu tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 25. Meu contrato de empréstimo com o Chaves, que é o clube, tá? Prato, você me cutucou aqui. A Vila do Chaves. Acaba agora dia 30. Então, a princípio, eu volto a me apresentar no dia 1º de julho. E aí, bom, vamos ver o que vai acontecer. Conversa já tem em alguns lugares, mas isso aí, meus empresários que cuidam. Aí, virando a página, entrevista ao Charla Podcast, um abração pro Cantarelli e pra toda a rapaziada lá pro Beto também. Bom, obrigado pelo carinho pra torcida do Corinthians. Tá maluco? É um grande clube. Torcida incrível também. Está nas mãos de Deus. Futuro a Deus pertence. Não fecha a porta. No Flamengo é definido já quase que ele não fica, né, Nath? Dificilmente, né? Já tem ali os goleiros definidos e que geram segurança ao treinador, ao Tite. Então, se puder negociá-lo, acho que é até melhor pro atleta. É bom pro atleta, né? Ele tem condição de jogar em alguns clubes do Brasil. Mas ele jogou, Zé, no Flamengo, e aí a pressão que teve também, eu me lembro até dele, né? Porque é natural, é jovem. O que aconteceu com ele foi, muito o que aconteceu forte, com ele foi expectativa muito grande e ele não soube controlar isso fora do campo. Exato. Ele mesmo já reconheceu em várias entrevistas que ele acabou se empolgando, que ele perdeu um pouquinho o chão, né? Se empolgou um pouquinho e acabou se perdendo. Isso afetou o desempenho dele dentro de campo. Isso faz parte. O cérebro humano, né, ele só amadurece, só fica maduro, pronto. Não vai evoluir mais com 28 anos, né? Que é a formação, ele termina a sua formação. Você está me dando uma informação importante. Neurociência. Você sabia que... Fala para mim, essa do cérebro aí eu não peguei. Mas se você deixar passar, acontece o que aconteceu, né? O cérebro humano dentro do... Eu estou estudando, né, o curso da AFA e tem a neurociência. Tem um departamento que é da neurociência, uma matéria que é neurociência. Ele fala que o cérebro humano, ele amadurece completamente com 28 anos, é o ápice. Então é por isso que, por exemplo, você com 18 anos pega o carro e corre que nem um maluco, e você com 28, você faz assim, até hoje. No mais tranquilo. Tem uns que não amadurecem também, né, Zé? Começa a pensar de uma certa forma. Alguma coisa. Entendeu? É mais agressiva, chama. E só uma outra coisa, você sabia que o jogador de futebol ele está entre as 5 pessoas mais inteligentes do mundo? Não sabia. Sabe por quê? Por quê? Porque em 90 minutos ele toma mais de 5.000 decisões. Isso você não sabe. Sabia. E vem aqui, faz 2 horinhas de programa e já sai. Não, 2 horas de programa não. Não são comentários esportivos. Quantas decisões no programa? Muito menos inteligente, é diferente. Mas segundo o Prato vai rebater essa tua informação. Ele vai falar, mas tem muitos que tomam muita decisão errada também. Vamos fazer o seguinte, mande seu vídeo aqui para o nosso programa, que eu quero saber a tua opinião a respeito do goleiro do Corinthians. E se o Prato vai casar ou não? Isso, não, vamos isso falar não interessa, também. né? Aliás, em breve nas redes sociais também teremos um corte Aqui muito legal. E esse aqui é o número para você mandar a sua opinião a respeito. Já falamos do Abel, do Palmeiras e do Corinthians. Zé, qual o número, Zé? 5511-9695-9108. Repita. 5511-9695-9108. Muito bem, então nós vamos seguindo o programa. É isso aí, galera. Separei só esse pequeno trecho aí pra saber pra vocês, né? Que eles falam sobre a questão do Hugo Souza, que realmente vai pro Corinthians. E tem aqui informação aqui, inclusive falando sobre essa questão. O contrato do jogador lá com o time de Portugal terminou agora no começo de junho. Ou seja, ele tá livre no mercado, embora pertença ao Flamengo. Ele tá livre no mercado, pode ser com qualquer clube, tá bom? Mas os direitos econômicos continuam sendo do Flamengo. E no caso, o Corinthians vai tentar ele por um empréstimo, né? Ou comprar o jogador, a gente não sabe ao certo como vai fazer.
Ainda mais depois de toda essa crise aí que aconteceu no Corinthians, a gente eu acho muito difícil comprar o jogador, tá bom? Eu creio que vai ser mais por empréstimo mesmo, até porque ele não tem vaga no Flamengo, né? Não tem espaço. O goleiro Rossi hoje é absoluto. Matheus Cunha também, quando entra, dá conta do recado, tá jogando muito bem também. Ainda tem um terceiro goleiro que veio da base. Ou seja, hoje muito difícil, né, ter espaço no Flamengo. E aí, vida que segue, tá bom? Temos aqui algumas informações aqui importantes. O Danilo, que interessa ao Flamengo, tá toda essa repercussão, né? Ele deu até uma entrevista ao GE e falou: a minha família toda é flamenguista e é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores e tal, o pessoal se reúne e faz um churrasco para ver o jogo do Flamengo. A própria família dele, né, tá pressionando ele para vir pro Flamengo. Tem essa negociação nos bastidores, esses rumores, embora o Braz tenha negado, o Flamengo também tenha negado, mas a gente sabe que tem alguma coisa, né? Ele não ia falar isso à toa, tá bom? Ou possa ser também que esteja cravando a vaga dele no Flamengo, forçando, né, para poder ir. É um baita de um jogador, tá bom? Ó, Danilo, lateral do Juventus. Ele deu uma entrevista completa, vocês podem conferir até no GE, tá certo? Falando sobre essa questão. E o Flamengo precisa muito de um lateral, né? O Marco Braz deu uma entrevista agora. Eu não lembro qual foi o veículo de imprensa. Foi pós alguma coisa aí. Ele deu uma entrevista aqui, ao qual, né? Que o Flamengo não ia forte, essa janela agora de transferência. Ia fazer só ajustes. Mas o Flamengo precisa muito de um lateral. Até porque o Wesley, embora esses 2 jogos agora, que ele foi testado, mas foi esforçado, jogou muito bem, foi aguerrido. Mas questão de característica, né? Questão assim, de desempenho, a gente precisa de um lateral à altura. Até eu creio até mais forte do que o próprio Varela. Lateral de peso, ainda mais o Danilo aí se encaixar muito bem no Flamengo, tá bom? O Danilo e o Varela aí ia dar conta do recado. Assim como tem no lado esquerdo, né? Matias Vina e o Ailton Lucas. Esses 2 aí se encaixaria e daria mais força até o Flamengo, mais peso pro Flamengo. E o Flamengo também precisa de um outro criador, né? De um outro jogador de meia. E vamos ver como é que vai fazer. Tem até em relação a isso. Tem o uruguaio que tá na lista do Flamengo. Marcos Antônio, tá certo? Pressionado. A Lazio não quer mais contar com o jogador. E o próprio Marcos Antônio pressiona a Lazio, né, para poder se transferir para o Flamengo. O jogador deseja se transferir agora na janela do meio do ano. Em contato com o Marco Braz está negando, tá bom? A gente sabe que ele não vai dizer mesmo. Mas está negando, o meia tem apenas 24 anos e deseja transferir para o Flamengo. Eu confesso que não conheço muito pouco, tá certo? Sobre do Marcos Antônio, para falar alguma coisa, alguma questão característica de jogo e tudo mais. Conheço muito pouco, não sei se é bom jogador ou se é mau jogador, vocês podem colocar no comentário, não posso ter nenhum argumento para falar sobre ele, tá certo? Eu desconheço totalmente. Mas a torcida aí, né, acha que eu fico um pé atrás, é mais jogador muito novo, né? Embora seja jovem promessa e tudo mais, mas eu fico com um pé atrás em relação a isso, tá bom? Outra coisa aqui importante, outra informação aqui importante, é que a torcida do Flamengo vai fazer homenagem, né, pro Everton Ribeiro. Lembre-se que desde o começo do ano que o Flamengo fez um acordo com o Bahia para poder fazer esse pedido do Everton Ribeiro, né, no Maracanã, com as taças que ele conquistou pelo Flamengo, toda aquela homenagem e tudo mais. Ficaram tudo acertado. Quando foi passando o campeonato, final do Campeonato Carioca, se eu não me engano, o Flamengo tem acertado com o Bahia foi e recusou. Teve todo esse dor de cabeça, né? Todo esse transtorno. E com isso, a torcida do Flamengo está se organizando para amanhã fazer uma grande homenagem, né? Na entrada do Everton Ribeiro em campo. Homenageá-lo, bater um palmas e tudo mais. Não sei se vai ter bandeira também. Até ver essa questão aí também das bandeiras, se vai ter ou não. Mas vamos fazer uma grande homenagem para o Everton Ribeiro no Maracanã, tá certo? Um jogo difícil, né? Dentro do Bahia. Temos aqui a provável escalação do time que vai enfrentar o Bahia. Goleiro Rossi, Davi Luiz e Léo Pereira, tá certo? Tá só essa questão da dúvida, se ele vai manter o Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira, ou vai deixar o Léo Pereira junto com o Davi Luiz, já que o Fabrício Bruno tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Aí vamos ter a volta do Ailton Lucas pela esquerda, no direito o Wesley. Primeiro volante vai ser o Alan, né? O retorno do Alan. Segundo volante vai ter o Gerson. Vai manter o Luiz Araújo na ponta direita. O Cebolinha, que também retornando na ponta esquerda. E no ataque, o atacante de Pedro, tá bom? Quem vai fazer a função ali do Arrascaeta vai ser o Lohan, que também tá se destacando, né? Tá jogando muito bem. Tá dando conta do recado. E a gente espera que o Flamengo faça um bom jogo dentro do Bahia. Um jogo bem complicado, até porque o Rogério Ceni já conhece, né? Os jogadores do Flamengo já conhecem o sistema de jogo do Tite. Mas o time do Bahia também é muito bom. Tá fazendo uma boa temporada, tá fazendo um bom brasileiro.
É um time tecnicamente muito elevado, né? Um time muito organizado, um time muito agrupado em campo. E o Rogério Ceni treina muito bem, né? O Bahia. E não é um jogo fácil. Ainda mais com o Everton Ribeiro em campo, né? Do lado dele já que não dispensa os comentários. E vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo não pode dar bobeira, tem que entrar da mesma forma que vem entrando nos outros jogos, né? Forte, intenso, marcação alta, pressão e sangue nos olhos e sério para poder não dar chance pro azar e sair com a vitória até para poder retornar à liderança do campeonato, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, link na descrição.